bem, pessoal? Boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso ciclo de palestras, o GAP Convida. Eu sou Magela, sou professor e líder do grupo de pesquisa em áreas naturais protegidas aqui do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena, onde mantemos, né, um grupo de pesquisa que produz conhecimentos nas diversas áreas da gestão, e do planejamento da gestão das áreas protegidas no Brasil e na América Latina, principalmente. E, anualmente, nós realizamos esse ciclo de palestras com o objetivo de aproximar, né, de capacitar os nossos pesquisadores, mas também de levar essa discussão para a sociedade como um todo, destacando a importância das áreas protegidas. Esse ano, em especial, nós resolvemos convidar para as palestras gestores de diferentes categorias, diferentes níveis de governo, para compartilharem conosco as suas experiências do dia a dia ali, dos desafios que é gerir esse patrimônio brasileiro, né? Então, pessoal, hoje aí vocês podem interagir conosco ao final da palestra da Gabriela, né? Eu vou deixar as câmeras e o microfone disponível para, após a palestra da Gabriela, quem quiser fazer perguntas, interagir com ela e conosco, né, fique à vontade. Quero só dizer, principalmente para quem está chegando pela primeira vez, que é um ciclo de palestras, né? Todas as palestras estão disponíveis no site, na página do YouTube da nossa ONG parceiro, o Grupo Brasil Verde. Já tivemos, essa é a 21ª palestra só desse ano, tem muito material lá, né, sobre de vários ciclos, de vários eventos que nós realizamos, né? O link está aí no chat. E também, anualmente, nós ofertamos um certificado de participação no ciclo para aquelas pessoas que registrarem em pelo menos 7 palestras a sua presença. Pode registrar aqui ao vivo, né? Durante a palestra da Gabriela, a nossa equipe vai disponibilizar um formulário para registro de presença, mas também esse registro pode ser feito até o dia 20 de dezembro no YouTube, pelo formulário que está disponível lá na descrição do vídeo, e com isso a possibilidade de receber o certificado aí, desde que registrem 7 palestras, né? Nós temos um grupo de WhatsApp que congrega aí todos esses anos de evento, e é um espaço também onde nós podemos discutir, conversar, trocar ideias, experiências na questão das áreas protegidas. O link, se você tiver interesse, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, só entrar aí pelo link que está disponível no chat também. E já aproveito, né, para dizer que semana que vem nós encerraremos o nosso ciclo com 2 palestras sobre RPPNs, né? Uma com a Maria, que é da Confederação Nacional de RPPNs, né? Vai dar uma geral, e na quarta-feira e na quinta-feira nós vamos ter o representante da RPPN Sesc Pantanal, que é a maior RPPN do Brasil, né? Bom, então, agradeço muito a presença de vocês, pessoal, e vamos logo passar a palavra para a estrela da noite, né? Estamos tendo palestras magníficas, né? Muito especiais, tenho certeza que hoje não vai ser diferente, e para hoje nós, então, convidamos a Gabriela Cunha Ribeiro, que é bióloga pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em zoologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, com experiência acadêmica em projetos de pesquisa em unidades de conservação, com enfoque na conservação de mamíferos e dos conhecimentos de populações tradicionais. Atualmente atua como analista ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda, desempenhando atividades relacionadas ao ICMS ecológico, colaboração na gestão de UCs municipais, acompanhamento de condicionantes de estações de tratamento de esgoto, acompanhamento da coleta seletiva municipal e licenciamento ambiental. Gabriela vai falar para a gente sobre unidades de conservação e ambientes urbanos
desafios e estratégias na gestão de áreas protegidas em Volta Redonda. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, sua gentileza conosco, de compartilhar a sua experiência com o nosso time aqui. Mais uma vez, dar as boas-vindas aos que estão chegando pela primeira vez. Gabriela, a palavra é sua, fica à vontade. Boa noite, Magela, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos também. Agradeço a oportunidade, Magela, de estar aqui podendo falar desse assunto que é, né, tão importante, e com tantos nomes aí, né, mais do que reconhecidos na área, podendo falar com estudantes também, enfim. É um grande prazer estar aqui, espero que vocês aproveitem um pouco da experiência que a gente tem aqui em Volta Redonda. Então, vamos lá, né, sem mais delongas, eu vou falar então sobre as unidades de conservação, unidade de conservação em ambientes urbanos, desafios e estratégias na gestão de áreas protegidas em Volta Redonda. Antes de mais nada, eu queria só contextualizar onde é Volta Redonda, né? Eu sei que tem gente de todos os lugares. Volta Redonda é uma cidade também que não é tão desconhecida, mas, de qualquer forma, ela é uma cidade que está entre Rio e São Paulo, né? A gente está próximo a Juiz de Fora, então, é um município no sul do estado do Rio, e em uma região bastante movimentada, né? Aqui um zoom um pouco maior no município, e aí já com o relevo, né? E aí eu gostaria de dar só mais um zoom aqui para a gente poder observar como é a estrutura do nosso município. Aqui no meio passa o Rio Paraíba do Sul, corta o município, e aqui, não sei se todos conseguem ver, mas temos uma mancha preta, que é a famosa CSN, né? Então, vou só voltar um slide aqui. A CSN está praticamente no centro aqui do município, né? Então, foi um município que cresceu em torno da CSN, é um município relativamente novo, é de 1954. Então, o crescimento todo de Volta Redonda foi em função da CSN e as margens aqui do Rio Paraíba do Sul. E aí, diante disso, né, é a famosa Cidade do Aço, né? Todos conhecem Volta Redonda como a Cidade do Aço, né, devido à Companhia Siderúrgica Nacional. A gente está no eixo Rio-São Paulo, é a maior cidade do sul fluminense em número de habitantes, no entanto, em termos territoriais, nós temos 182 quilômetros quadrados. O município é referência em economia, saúde, comércio, e aí, no meio disso tudo, né, a gente tem aqui algumas fotos para vocês conhecerem um pouco o município, aqui no fundo a CSN, aqui um episódio lamentável que nós tivemos recentemente, com esse pó todo da CSN, que é tão falado nacionalmente. Muitos conhecem Volta Redonda só por conta dessa foto aqui, né? Mas a gente tem também áreas arborizadas, áreas não tão ocupadas assim. Aqui é a famosa curva do rio, é o que dá nome ao município, né? E aqui só mais um outro mapinha que mostra para a gente o índice de qualidade da vida urbana, onde aqui esse mais escuro é um índice muito alto. Então, assim, reparem que o mais alto está aqui no entorno da CSN, né? E aí, nas outras regiões, conforme vai se afastando, vai ficando baixo. Até por conta daquilo que eu falei, o município cresceu em torno da CSN, né? E aí, dentro disso, dentro do município, nós temos 2 parques naturais, 2 APAs, 2 áreas de proteção ambiental, 2 refúgios de vida silvestre e uma área de relevante interesse ecológico. Então, são 7 unidades de conservação dentro do município. Dessas 7 unidades de conservação, 5 são municipais, que são Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, Refúgio de Vida Silvestre Vale dos Puris, Área de Proteção Ambiental Fazenda Beatriz Gama, Área de Proteção Ambiental Entorno Cicuta, Parque Natural Municipal Volta Redonda, e aí temos a área Cicuta, que é uma unidade de conservação federal, e temos o Refúgio de Vida Silvestre estadual do Médio Paraíba, que, como o próprio nome diz, ela é estadual. E aqui só um histórico de criação das unidades de conservação no município.
começou esse movimento, né, começou em 1955, quando o município adquiriu uma área para aproveitamento de recursos hídricos, que era com a finalidade de abastecimento parcial do município. Posteriormente, em 1962, essa área foi decretada Parque Florestal Municipal, já pensando, né, em preservar os atributos da região. E aí, em 1989, tivemos a criação da APA Beatriz Gama e em 93 da APA Entorno Cicuta. Eu deixei aqui em cor diferente porque somente em 2010, e aí já com os preceitos do SNUC, né, foi criado o Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, que foi essa primeira área adquirida pelo município. Então, depois de alguns bons anos, ela se tornou um parque natural. E aí, depois, só em 2019, tivemos a criação do Revis Vale dos Puris. Em 2021, a criação do Parque Natural Municipal Volta Redonda, a correção do decreto da APA Beatriz Gama, já para atender também os preceitos do SNUC, e em 2024, a correção da APA Entorno Cicuta. Aqui a localização das unidades de conservação. Então, só um minutinho. Então, aqui a localização delas. Então, esse laranja aqui é o Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, que aqui a gente chama carinhosamente de Ingá. Aqui em volta, uma linha vermelha aqui. Esse aqui é o Revis Vale dos Puris, nessa porção norte toda do município aqui. Essa outra região é a APA Beatriz Gama. Em verde é o Revis MEP, né? Revis Médio Paraíba do Sul. Aqui em laranja, bem pequenininho, tem a área Floresta da Cicuta, que também abrange o município de Barra Mansa. Em azul, a APA Entorno Cicuta, e aqui em rosa, o Parque Natural Municipal Volta Redonda. Então, assim, como vocês podem perceber, as unidades de conservação, elas estão todas nas extremidades do município, né, e fazendo fronteira com outros municípios. A gente não tem uma unidade de conservação central, né, então todas estão em áreas um pouco mais afastadas. E aqui, para a gente conhecer um pouco melhor, mostrar para vocês um pouco melhor cada uma delas, né. O Ingá, o Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, tem 211 hectares. A gente teve um estudo na região que mostrou que tem ocorrência provável de 9 espécies ameaçadas de extinção, sendo 2 morcegos, 2 felinos, 2 roedores, 1 canídeo, um porco do mato e 1 cervo. Na região, a gente tem trilhas, produção de mudas, são feitos programas de educação ambiental, de soltura de animais e pesquisas científicas. Nesse mapa aqui, o mapa anterior é o mapa do zoneamento, né, do parque, aqui em amarelo é a zona de amortecimento, e aqui dentro as outras regiões. Aqui em vermelho a gente tem algumas residências na área ainda, não foram, algumas estão em processo de desapropriação, mas acredito que a maioria daqui é da área, sabe como são os processos de desapropriação, eles são tanto lentos, e a gente tem essa característica lá na região. A gente tem, portanto, essa zona de conflito lá, né? Mas, de forma geral, a maior parte dela é uma zona de preservação, uma zona de conservação, desculpa, e uma parte grande também é a zona de preservação. E aqui nesse outro mapa a gente tem as trilhas. Então a gente tem não só trilhas, né, de caminhadas, como também trilhas de bike. A gente tem um bike park nessa unidade de conservação, que foi possível graças a um TAC, que foi firmado entre o Estado e a CSN. Então, parte dos recursos desse TAC foram investidos aqui no parque, com a criação do bike park e também com a confecção de placas informativas, né? Então, assim, a gente tem vários níveis de dificuldade, inclusive do bike park, né, para essas trilhas de bike. Bom, aqui é um pouquinho da produção de mudas. A gente tem o viveiro, que também contribui para o reflorestamento urbano. A gente tem campanhas de doação de mudas, né? Aqui uma delas, a gente plantando as mudas. Esse aqui é o nosso
secretário que faleceu esse ano, foi uma grande perda para a gente, né? Aqui a educação ambiental também, que é um ponto forte lá no Ingá, a gente recebe grupos de escolas e centros de ação social, então tem desde grupo de idosos, né, pessoas em situação vulnerável, crianças em escolas particulares, ou públicas, né, a gente recebe bastante, vários grupos lá. O parque não fica aberto à visitação, né, a gente não tem efetivo para ficar lá o dia todo, mas a gente faz essas visitas agendadas. A gente tem também a soltura de animais, alguns animais resgatados pelo zoológico de Volta Redonda, eles são devolvidos, não só nessa unidade de conservação, né, como nas outras também, mas lá é um ponto de apoio. E aqui um pouco das imagens, né, imagens aéreas da região, e aqui, onde tinha uma represa, a gente teve umas fortes chuvas no início do ano, que romperam essa barragem aqui, mas ela que deu origem, à área propriamente dito, por conta, né, daquele abastecimento, abastecimento parcial do município, que ela foi pensada num primeiro momento, né. Então, assim, é uma parte histórica, né, pra gente muito importante, até a manutenção dessa barragem. Aqui é o Parque Natural Municipal Volta Redonda, ele em termos de situação fundiária é o mais bonitinho que a gente tem, porque ele foi uma área doada, né, para a prefeitura, através de uma compensação de um loteamento, então não temos problema nenhum com desapropriação nem nada, a área toda do município, não mora ninguém lá dentro. São 102 hectares, né, a gente tem algumas estruturas rústicas no local, como um anfiteatro, mirante, né, tem uns ambientes de lazer, tem trilhas também, tem lagos, e nesse local aqui existe a possibilidade de concessão da área para, assim, na verdade hoje a gente, né, estão sendo estudadas várias possibilidades. Falou-se em turismo de aventuras, né, mas assim, a gente precisa de algumas, de ainda mais informações e tudo mais, então assim, mas existe essa possibilidade de concessão na área. Nessa área essa área que é também o zoneamento do parque, né, essa área aqui mais vazia é onde seria essa concessão, para montagem de estruturas, tipo, com esses equipamentos de aventura, né, mas ainda está em estudo. Aqui algumas imagens também da área mostrando um pouco mais da parte da estrutura, né, bem rústica, bem pequena, mas existe. Aqui um anfiteatro. Então, assim, você pensar que em Volta Redonda você consegue ter essas áreas, isso é uma situação bem legal que a gente escuta muito, inclusive no Ingá, né, quando as pessoas recebem, outras que nunca puderam ir ao Ingá e chega lá: "Nossa, nem parece Volta Redonda". Então, assim, parece que né, assim, as pessoas precisam conhecer mais. E aqui mais umas imagens do Parque Natural. O Parque Natural Municipal Volta Redonda, que a gente conhece carinhosamente como Parque Natural. E aqui o Refúgio de Vida Silvestre Vale dos Puris. Então é a maior unidade de conservação que a gente tem na região. É fechado para visitantes, ele é composto totalmente por propriedades particulares. Então, como foi uma unidade de conservação recente, a gente está tendo bastante recente, assim, né, de 2019, a gente tem bastante conflito nessa área ainda, então ela é um ponto que é bem desafiador para a gente. Essa aqui é a sede da fazenda Santa Teresa, que é a principal fazenda da região, né, assim, que compõe o Refúgio Vale dos Puris, e a gente tem projetos de que essa área seja desapropriada
até porque o proprietário tem conflitos também com os objetivos da unidade de conservação. Essa região, só mostrar um pouquinho aqui, essa fazenda Santa Teresa, ela pega uma grande parte do Revis, e no passado ela foi uma fazenda de exploração de eucalipto. Então ainda tem resquício aqui de eucalipto, né? E esse proprietário, ele quer retirar, enfim, a gente tem alguns problemas também de ocupações irregulares no entorno e inclusive aqui no interior também. Então, o nosso ponto principal hoje aqui no Revis Vale dos Puris é a ocupação irregular. Mas é uma área muito bonita, é uma área ampla, né, uma área bem considerável para o município, e a gente espera resolver isso quanto antes. Aqui a Fazenda Beatriz Gama, é um local, são 142 hectares, é um local que a gente tem projetos de reflorestamento para a área, e inclusive já tem alguns reflorestamentos em andamento. Então é uma área que a gente também não tem muito problema, não tem problema com ocupação desordenada, né? Enfim, a gente tem aqui uma área bem mais tranquila. Aqui temos um abrigo, né, de menores de idade, mas de maneira geral a gente não tem muitos problemas nessa área. Aqui algumas fotos, né, do reflorestamento na região, e aqui a entrada do abrigo. Tem a APA Entorno Cicuta, que, como o próprio nome diz, ela está no entorno da área Floresta da Cicuta, que é aqui esse pedacinho, né? Então ela ocupa todo o entorno da cicuta. Aqui nessa região a gente tem um pipódromo, a gente tem um remediador, um vazadouro em remediação, um pouco mais para o lado esquerdo, né, aqui da imagem, a gente tem uma área de expansão urbana, mas também é uma área que a gente não tem muitos problemas. Aqui um pouquinho das imagens também, que é a entrada do aterro que está em remediação. Também é uma região muito bonita. E aqui eu queria falar um pouquinho para vocês das espécies, né, que tem ocorrência potencial na região. Da fauna, a gente tem ocorrência de 17 anfíbios e 14 espécies com potencial ocorrência. Potencial ocorrência porque nossos planos de manejo eles foram feitos com base em dados secundários, principalmente de estudos que foram feitos na área Floresta da Cicuta, que é a Unidade de Conservação Federal. Então, lá já foram desenvolvidos vários projetos, e nesse primeiro momento a gente usou os dados secundários para fazer o plano de manejo das nossas. 287 espécies de aves, né, e estão sendo divididas em 22 ordens e 60 famílias, sendo elas 6 espécies apresentam algum grau de ameaça. Da mastofauna, 83 espécies de ocorrência potencial na área, distribuídas em 9 ordens, sendo que 12 apresentam algum grau de ameaça. Aqui algumas pesquisas científicas que estão em andamento, que foram feitas pelo pessoal da Fiocruz. Eles já fizeram as coletas, né? Então são estudos sobre a diversidade de pequenos mamíferos silvestres e seu papel como hospedeiros e reservatórios de agentes zoonóticos no estado do Rio, e ecoepidemiologia de roedores hospedeiros de ortoantavírus no estado do Rio de Janeiro. Eles fizeram coletas nas três unidades de conservação de proteção integral, e a gente está aguardando agora os resultados, né? Então, eu queria compartilhar com vocês também um pouquinho das estratégias que a atual gestão adotou para implementar efetivamente as unidades de conservação. E a primeira delas é que muita gente, muitas vezes não vê, mas que é o arcabouço legal, que foi a criação das unidades de conservação conforme preconizado pelo SNUC, né, então a adequação de decretos e tudo mais, a criação do Conselho Gestor das Unidades de Conservação de Proteção Integral. E por que de proteção integral primeiro, né? A gente imagina que as de proteção integral elas têm que
seriam mais urgentemente, deveriam ter esse conselho gestor, até porque é um conselho consultivo também, o das APAs tem que ser deliberativo, né, então seria um pouco mais complicado também. Como falei, adequação dos decretos de criação e aprovação dos planos de manejo. Quando a atual gestão pegou a secretaria, já existia um plano de manejo, mas que não tinha sido aprovado nem publicado, né? Então, isso deu-se andamento a isso também. E com relação à implementação, foi a elaboração dos planos de manejo das unidades de conservação de proteção integral, e aí nós tivemos contratação de uma empresa, de uma universidade, e o terceiro plano foi elaborado pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente. E além disso, nós temos o PROMEA também, com essa intenção, não só de, obviamente, integrar com as unidades de conservação, mas também com outras áreas. O PROMEA é o nosso programa de educação ambiental. Ele é instituído, inclusive, por lei, né? Então, a implementação das unidades de conservação acaba perpassando por essa área. E aí eu queria mostrar um pouquinho dos avanços que nós tivemos também. E aí, para demonstrar isso, eu queria falar um pouco sobre o ICMS ecológico, que é uma ferramenta importantíssima para os municípios aqui do estado do Rio, que é um valor significativo que retorna para os municípios, né? Então, como estamos falando de unidades de conservação municipais, né? Eu trouxe aqui o índice de áreas protegidas municipais, que é um dos critérios do ICMS ecológico, e em 2019 o município estava em 49º lugar, de 92 municípios, né? Em 2021 já pulamos para 19º, e esse ano, 2024, para 7º lugar. Então, assim, foi uma conquista bem grande, né, com o trabalho do pessoal da secretaria, e sim, foi bem significativo para a gente, não só em termos de ranking, né, como também em área do município que é abrangida por unidade de conservação. Em 2021, cerca de 22% do território era abrangido por unidade de conservação, e agora nós temos cerca de 26%. E aí, como eu disse, 3 unidades de conservação têm planos de manejo. Um deles foi feito com dados primários e secundários, que foi o INGAR, porque lá já tem algumas pesquisas, né, já tiveram também algumas outras pesquisas de monitoramento de fauna. 2 foram feitos só com dados secundários, né, e todos eles prevêem programas de monitoramento e avaliação, só que são planos de manejo muito recentes ainda. Então, a gente ainda está implementando, né, e a gente ainda não tem o retorno do monitoramento e avaliação. Mas fizemos tudo conforme preconiza o SNUC, fizemos oficinas de todos os planos, com participação de moradores da região, moradores do interior, do entorno dos parques, né? Então, foi bem participativo. Nós criamos o Conselho Gestor, né? Foi instituído em 2024, e eles se reúnem, desculpa, foi 2023, tá? Mas foi final de 2023. Eles se reúnem a cada 3 meses, mas a colaboração e a participação ainda é muito incipiente. Então, a gente tem, hoje no município, a gente tem um Conselho Municipal de Meio Ambiente muito ativo, mas o Conselho Gestor das Unidades de Conservação ainda ainda está caminhando, né? Não é tão ativo quanto a gente gostaria. Concessão, como eu já falei, existe a possibilidade em uma unidade de conservação, a gente depende de diversos fatores, né, até de investimentos na área, mas existe sim a possibilidade, a gente vem conversando, inclusive, com outra secretaria sobre essa possibilidade. E como oportunidades, a gente enxerga o ICMS ecológico, né, como uma ferramenta, uma ferramenta financeira, né, e é importante para a gestão das unidades de conservação. Então, é um valor que retorna para o município, você investe na unidade de conservação e esse valor ainda retorna através do ICMS ecológico, né? Temos também, claro, educação ambiental e turismo ecológico, pesquisas científicas e monitoramento ambiental, e algumas unidades de conservação a gente tem linha de transmissão, e em uma outra a gente tem a faixa de servidão de gasoduto. Então, inclusive,
nessa aqui, por exemplo, já existe tratativa para que eles possam ajudar a gente com parte de um reflorestamento na área, até uma área que está com uma vossoroca, então fazer essa recuperação através dessa faixa de servidão de gasoduto, como uma medida de compensação, né, por ele atravessar um dos parques. Aqui, só para mostrar para vocês a importância do ICMS ecológico aqui em termos financeiros, né, a evolução das unidades de conservação. Então, aqui 2019, 2018, R$14 mil, R$10 mil, e aí 2023 já foi para 578 mil, e esse ano ainda vem um pouco mais, porque a gente, conforme eu falei ali, a gente conseguiu melhorar a nossa posição. Então, de unidade de conservação, a gente soma aqui também as estaduais e as federais, então a gente recebe quase 1 milhão só por conta das unidades de conservação. E aqui só um zoom nos valores, né? Mas conforme eu falei, aqui a gente já está praticamente recebendo 1 milhão por conta delas. E aí, com relação às dificuldades que a gente tem na área, são principalmente as ocupações irregulares, né? Principalmente na unidade de conservação, que ocupa a maior área aqui no município, as questões de desapropriação, né, que assim como isso aqui não é só aqui de Volta Redonda, mas em outros locais também a gente sabe que as desapropriações são complicadas, falta de pessoal e operacionalização das unidades de conservação, então, assim, falta de um guarda-parque, né, alguém que possa ficar mais tempo nas unidades de conservação. Então, isso para a gente também é uma dificuldade, um desafio que a gente enfrenta aqui. Questão de desmatamento e queimadas, e também as mudanças de governo. O governo vai permanecer, né, mas a gente sabe que não é a realidade sempre, né? A realidade é que muda o governo e acabam mudando também algumas prioridades. Então, está aqui a importância do arcabouço legal, né? Você deixar tudo legalmente instituído para que as unidades de conservação não sejam atingidas de forma tão dramáticas, às vezes, com relação aos planos de manejo das unidades de conservação de uso sustentável, né, é o nosso próximo passo, também a criação do conselho gestor dessas unidades de conservação, a melhoria no grau de implementação de todas as UCs, né, o fomento à pesquisa, isso aqui é um ponto que a gente gostaria muito né, de ter andamento, ainda é um pouco complicado, a gente chama as pessoas, né, para fazerem pesquisa aqui, mas a gente não tem tido muito retorno. Eu coloquei aqui créditos de carbono, porque, assim, existem conversas a respeito, mas a gente sabe que o mercado não está regulamentado, né, enfim, mas a gente está de olho nisso também, digamos assim, né, a gente está com um pé no básico, mas com o olho também um pouco mais lá na frente. Integração com a Rede Brasileira de Trilhas, então seria uma forma também até de integrar através da Rede Brasileira de Trilhas com outras unidades de conservação, inclusive com estadual, federal, mas aí também são conversas ainda, né? E tudo isso com o objetivo de implementar efetivamente essas unidades de conservação para que elas pelo menos possam atingir, cumprir seu objetivo básico, né? Esse é o nosso objetivo principal. E a nossa expectativa é que as áreas protegidas de Volta Redonda elas sejam valorizadas, né? Assim como a CSN, a cidade, né, a cidade do Aço, a CSN, foi tão conhecida, a gente pretende que essas áreas sejam valorizadas e que a gente possa também inspirar essas ações voltadas para a conservação da biodiversidade. Então, que as pessoas possam conhecer uma outra Volta Redonda, né? Assim como nós recebemos no Ingá esses visitantes que falam, poxa, tão bom aqui, a gente não parece que é a Volta Redonda, a gente espera que não só a área de lazer, né, mas essa área tão importante seja cada vez mais vista, valorizada. Ainda mais momentos como o atual, né, que a gente fala tanto em emergências climáticas e tudo mais, a importância dessas unidades de conservação
numa cidade tão industrializada, tão densamente povoada, né, uma cidade grande com um território pequeno, populosa, né, com um território pequeno, e inclusive falar em emergência climática, sábado nós vamos fazer a nossa conferência, etapa municipal da Conferência Nacional de Meio Ambiente. Então, assim, a gente está atento, né, aos pedidos, e a gente quer mudar um pouco o paradigma da cidade. Eu sei que é ambicioso, mas a gente tem que ter metas grandes também, né? Bom, gente, então é isso. Aqui tem um telefone, e-mail para contato, se alguém precisar, quiser entrar em contato, estou à disposição. Tá? Sei que tem várias pessoas da secretaria aqui também, que é um pessoal, uma equipe bem coesa, que ajuda bastante e também está à disposição para ajudar. E aí é isso. Se vocês tiverem alguns questionamentos. Muito bom, Gabriela. Obrigado aí pela apresentação. Sempre interessante nós conseguirmos ver um pouco sobre as realidades locais, as unidades municipais, né, que têm problemas singulares, né, inclusive a própria fragilidade política, né, da esfera política desse nível administrativo. Bom, eu tenho um monte de perguntas, mas o professor Múcio já levantou a mão. O Múcio é nosso pesquisador também, da Universidade Federal de São João do Rei. Múcio, fica à vontade, por favor. Boa noite. Abri aqui o microfone, câmera, né? Melhor para todos nós. Primeiramente, agradecer por estar aqui com vocês, isso é muito importante. Uma parceria aí com Magela, e é uma parceria feliz. Gosto muito de estar aqui com vocês. Depois, parabenizar a Gabriela, porque ela tem uma forma sóbria de apresentar os dados de uma maneira muito objetiva. Então, isso ficou uma apresentação realmente concisa, mostrou um panorama geral da situação, e parabenizar também a gestão municipal do município, porque nós sabemos, claro, a Volta Redonda tem uma longa história, inclusive poluente, né, por causa da presença, né, da gigantesca siderúrgica na cidade há muitas décadas. E então, de certa forma, isso é muito importante, ou seja, essa variedade de unidades de conservação que a gestão municipal construiu ao longo dos anos, né, e que Gabriela apresentou de forma tão concisa, tão direta, tão objetiva e competente, né, como ela apresentou agora. Então, essa forma sóbria que ela apresentou as informações, isso é muito bom, ficou muito didático, muito bom mesmo. E minha pergunta vai no sentido da fala final da Gabriela, né, da apresentação. Então, há um desafio, não é isso, em tornar essas unidades de conservação mais conhecidas, não é isso, Gabriela? Sim. Então, nesse sentido, eu vejo assim, que uma das possibilidades, aí eu gostaria de saber o que você acha disso, você representando, obviamente, a gestão municipal do município, nesse setor específico da conservação, mas o que vocês têm conhecido ou estudado sobre o seguinte? Está havendo um movimento global, mundial, de união entre a IUCN, que nós sabemos que é a referência mundial na área de conservação, né? A famosa IUCN, a Unesco e a área na área de quê? Na área que envolve o ICOMOS, né? Ou ICOMOS, né? Que é o instituto semelhante ao IUCN, mas voltado para a preservação do patrimônio. E dentro do patrimônio, lá na perspectiva da Unesco, do ICOMOS e hoje com o IUCN, existe o patrimônio industrial,
que é o patrimônio voltado a essa história toda que existe em Volta Redonda. Então, Volta Redonda faz parte da industrialização do Brasil. No entanto, na atualidade, a perspectiva que esses 3 órgãos globais eles vêm trabalhando é no sentido de trazer esse patrimônio, né, esse patrimônio industrial, para dentro da perspectiva conservacionista. Então, já existem, inclusive, alguns por exemplo, de 2020, uma resolução, me falhou o nome aqui, perdão, mas uma resolução de 2020 da IUCN falando sobre o patrimônio da mineração. Então, que ela conclamando, portanto, os estados, né, nacionais signatários da IUCN, a promover a conservação no entorno das áreas industriais, ou seja, que áreas que têm um patrimônio industrial. Então, esse patrimônio está relacionado ao quê? À história da CSN. E são 2 coisas que não tem como dividir, né? Ou seja, a CSN e a história da CSN, a história da industrialização brasileira e a história de Volta Redonda, é isso que antecede isso tudo. Não dá para separar mais. Então, a importância que a IUCN tem nos acordos que têm sido feitos nos últimos anos, principalmente esses 3 grandes órgãos, a Unesco, o ICOMOS e a IUCN, é no sentido, então, de fomentar, e a IUCN tem essa resolução de 2020, no sentido de fomentar, portanto, existe até uma carta das reuniões que ocorreram, e a IUCN participou em 2012, a Carta de Dublin, sobre a questão da necessidade de se preservar o patrimônio industrial. E aí a IUCN entra no sentido de que a conservação ambiental ela serve como uma espécie de proteção para esse processo, e não somente isso, para a amenização de todo o fazer, né, o existir de uma zona industrial que nós sabemos que tem sérios aspectos, né, de ordem poluente e impactante. Então, eu vejo que esse trabalho da CSN e, obviamente, o trabalho de vocês na gestão municipal, nessa perspectiva da IUCN, do ICOMOS e da Unesco, eu creio que seria um pontapé interessante, seria uma experiência bastante interessante de ser feita. Ler os documentos da IUCN para, então, tentar fazer essa articulação, não é isso? Atraindo, portanto, a própria CSN para essa seara, essa nova perspectiva, essa visão mais do futuro, né? do que virá pela frente e da participação da CSN nisso. Então, mostrar para a CSN isso, que é extremamente positivo e que isso já tem sido discutido numa esfera internacional e que a IUCN pode ser a pioneira, né, nesse aspecto de fomentar isso e de fazer convênios mais efetivos e aí entraria o quê? Outros profissionais que não somente os profissionais da conservação. Entrariam engenheiros, entrariam arquitetos e outros profissionais para poder, então, costurar essa questão da conservação ambiental, da biologia, das ciências biológicas, das ciências da natureza, com a questão patrimonial, que envolveria, portanto, a engenharia e a arquitetura. O que vocês têm conhecimento disso? Então, a pergunta final, para complementar. Múcio, eu tô... Só um minutinho que eu tô com alguns problemas aqui na minha... Consegue ouvir bem? Magela, o que você acha? Gabriela, tá? Deu uns pequenos cortes, mas estamos te ouvindo, sim. Que eu ouvi a fala do Múcio muito cortada, mas assim, eu vou, né, eu consegui entender, eu não conhecia essa resolução da IUCN, até anotei aqui para a gente buscar essas informações, e assim, o que a gente pensa normalmente, o que a gente mais escuta, né, assim, a gente não escuta só, mas que a gente mais percebe é que os esforços são mais voltados para as unidades de conservação grandes, né, aquelas já mais conhecidas, elas recebem volumes de pesquisadores, elas recebem fomento de todos os lados, e as pequenas, as municipais, que
acabou ficando meio de lado. Então, assim, acredito que pode ser, sim, um passo importante para a gente aqui, nesse sentido de dar visibilidade também, né, de mostrar a importância. Ah, ótimo, você mandou aí, né? E a gente vai correr atrás disso, sim. Mas, assim, o que a gente percebe até hoje é isso, né? Assim, para as pequenas é um pouco mais complicado. A gente, até para demonstrar, né? A gente não tem tantas. Você vê, mesmo uma pequena, a gente tem ocorrência potencial de diversas espécies, né? Espécies ameaçadas, enfim. Então, acho sim que a gente tem que dar visibilidade a elas. E agradeço a sua participação nesse sentido da resolução aí, que a gente vai procurar saber, sim. Perfeito. Muito obrigado. Valeu, Múcio, de fato, né? A Gabriela destacou aí essa questão de, às vezes, só olhar para as áreas maiores, mas tenho certeza que Miguel, agora que vai falar um pouco para a gente, vai destacar essa importância das menores áreas, das áreas urbanas também, né, Miguel? Passo a palavra para você interagir com a Gabriela. Microfone, meu caro, está desligado. Aí, o Magela, agradecer aí, parabenizar a Gabriela aí pela explanação, aí, pela palestra. Bom, as unidades de conservação urbana são estratégicas no Brasil, né? Onde está a maioria da população brasileira e tal, né? Então, eu acho que falta hoje no Brasil uma política voltada mais para essas unidades de conservação urbana, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe nisso para não alongar muito. Eu teria duas perguntas. Primeiro, uma observação de que a gente tem que sempre pensar nas unidades de conservação como um sistema, né? Muita gente acha que as unidades de conservação de proteção integral são mais importantes que as unidades de conservação de uso sustentável, né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar num sistema, né? As várias categorias de unidade de conservação dentro de uma estratégia de atuação na região, né? Então, você tem hoje unidades de conservação municipais, eu acho que até aí em Volta Redonda, né, que foram criadas, acho que é uma APA municipal, né, que foi criada só para proteger o entorno da unidade de conservação de proteção integral, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né, da gente ver essa questão mais integrada, né, das unidades de conservação como um todo, as municipais, estaduais, federais, né, as RPPNs, enfim, cada uma das RPPNs tem uma importância super importante, estratégica, né, para a proteção da biodiversidade, né, que também tem que ser valorizada. Então, acho que isso é só uma observação, assim, né, de que a gente tem que pensar nas unidades de conservação como um todo, né? A minha pergunta, mais assim, e observação também, é em relação ao ICMS ecológico. Eu acho um instrumento assim fundamental, importantíssimo, né, para o município, como, né, um instrumento financeiro, né? Enfim. Mas eu queria saber com você se esse recurso do ICMS ecológico, né, que o município recebe, né, de quase R$1 milhão por ano, se esse recurso é aplicado nas unidades de conservação e se existe uma lei municipal, alguma coisa, como é que é regularizado, né, como é que é regulamentado o uso desse ICMS ecológico no município. Porque tem municípios que o recurso vem para o município recebe recurso ecológico, né? O município recebe o recurso do ICMS ecológico, mas quem define tudo, quem define o recurso, para onde que vai, é o prefeito, né? Então isso também tem que ser analisado, né? Eu acho que tem que regulamentar isso, né? Pelo menos
uma parte, né, uma legislação aí estabelecendo aí, sei lá, 30%, 50% do recurso do semestre ecológico vai para a implantação das unidades de conservação, né, porque sempre aquela choradeira, né, de todo mundo que não tem recurso, né, que as unidades de conservação estão abandonadas, não tem gente, não tem estrutura, não tem recurso para fazer plano de manejo, não tem nada, né, aquela choradeira de sempre, mas recebe 1 milhão graças ao ICMS, graças a essas unidades de conservação. Queria até frisar, graças a essas unidades de conservação, o município recebe muito dinheiro, né? R$1 milhão por ano. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. E outra é a questão, como é a unidade de conservação, como são praticamente urbanas, né, essas unidades de conservação, eu imagino que o município de Volta Redonda deve ser, não sei se tem área rural, né, enfim, mas como é que é essa relação aí da legislação do uso e ocupação do solo, né, do município em relação às unidades de conservação, né? Porque pela Constituição o responsável, né, legal para fazer, para estabelecer uso e ocupação do solo pela Constituição é o município. Né? Mas tem um artigo lá na Constituição que fala onde couber é do município, então o município tem que fazer isso em articulação com outros instrumentos de planejamento e tal, né? Então eu queria ver o que você falou, que tem muitas ocupações irregulares, né, aí e tal, como é que é essa relação aí da gestão das unidades de conservação com acho que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, o planejamento, como é que é essa relação aí. E a importância de valorizar aí mais os conselhos gestores, né? Eu sempre falo que unidade de conservação que não tem conselho gestor não tem legitimidade, né? Não tem legitimidade social, né? Pode ter legitimidade legal através de um instrumento lá, mas não tem legitimidade de participação. Então é complicado, né? Unidade de conservação sem conselho gestor, né? Fica só o Estado tomando decisão quando toma, né? E, enfim, acho que tem que ter valorizar mais o conselho gestor aí, até para descentralizar o poder e poder distribuir mais responsabilidades, né? Até, né? Porque é no conselho gestor que se discute, né? As prioridades, as parcerias, né? E tal. Enfim, é isso, Gabriela. Eu sei que você está com um desafio grande aí, parabéns aí, tá? Pelo esse trabalho aí. Eu sei que não deve ser fácil, né? Mas eu queria que você colocasse aí, ou então o secretário, né, aí que está aí, né? Acho que é o Anderson, né, que está aí, sobre essa questão do ICMS ecológico, tá bom? Obrigado, viu? Nada. Ô, Miguel, só uma questão antes do ICMS ecológico, você falou sobre a importância também das unidades de uso sustentável, né? A gente priorizou essas de proteção integral porque, por incrível que pareça, elas são as que sofrem mais pressão aqui no município. As APAs a gente não tem tanta pressão quanto nas de proteção integral. Então, por isso foi priorizado, né? A gente não ia conseguir fazer tudo de uma vez, mas com certeza o conselho gestor é uma coisa que a gente está em cima, a gente está tentando, ele se reúne, né, frequentemente, mas a gente não tem a participação de todos ainda. E você quer falar, Anderson, sobre ICMS? Quer que eu fale? Bom, boa noite, obrigado pela fala, Gabriela. Boa noite a todos. Vocês desculpa a barulhada, mas é porque eu estou na rua. Mas mesmo na rua eu estou com aqui e estou acompanhando. Primeiro, parabenizar publicamente o Magela, a Gabriela por estar representando o município nessa data, né? Dizer que a Gabriela é uma profissional assim, de ponta, e logo no início da gestão eu fui subsecretário e com o falecimento do Miguel eu me tornei secretário e tive a feliz possibilidade de conseguir trabalhar diretamente com a Gabriela no sentido das constituições das unidades de conservação, não pelo fato de pressão política, mas por entender que a constituição das unidades de conservação no município de Volta Redonda eram completamente importantes naquele momento, porque o município de Volta Redonda está crescendo muito e a gente está perdendo as áreas verdes. Então, a gente rapidamente
revivou os decretos que estavam publicados de forma equivocada, que não estavam sendo respeitados, né? Foi o decreto de 1996 do Benevenuto, e com isso a gente conseguiu constituir uma APA grande e outros fragmentos importantes para o município. O ICMS, respondendo à pergunta do Miguel, existe a legislação estadual que obriga o repasse de 60% por parte da prefeitura, e o município de Volta Redonda recebe. Vou fazer um panorama rápido aí, de 2021 a 2024, até a presente data, a gente pode falar em quase 20 milhões de reais de ICMS. A lei de repasse dos 60% para o Fundo de Meio Ambiente, ela não é respeitada pelo poder público, e aí a gente já tem uma tratativa junto ao Ministério Público para regularização disso. Vale lembrar que quando a gente pegou a Secretaria de Meio Ambiente, a gestão, né, em 2021, o Conselho de Meio Ambiente era constituído, mas não era decretado, então ele não era publicado, então não era reconhecido e não tinha como agendar as reuniões e assim sucessivamente. Então a gente publicou, e aí valeu o biênio, né? E aí com o conselho ativo a gente começou a correr atrás das outras coisas. Por exemplo, o nosso Fundo de Meio Ambiente, o FUNCAM, ele não estava vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, ele estava vinculado à Secretaria de Fazenda, o que dificultava muito o uso do fundo. O que dificulta, né? Porque até a data de hoje a gente ainda não conseguiu movimentar o fundo em prol do meio ambiente. A gente tem algumas obrigações de fazer, entretanto a gente não consegue avançar tendo em vista que o fundo pertence à Secretaria de Fazenda. Então, com muito custo, a gente conseguiu abrir um CNPJ para a Secretaria de Meio Ambiente e fazer uma conta governo para a Secretaria de Meio Ambiente. E a gente está vencendo essas etapas aí, porque o governo não quer perder receita, né? Então, 60%. Por exemplo, esse ano a gente recebeu 4 milhões, vamos arredondar, 4 milhões e meio. E aí, 60% a gente faria muito reflorestamento. A gente faria os planos que ainda faltam, as atualizações dos planos que a gente necessita para as unidades, para o ICMS, como, por exemplo, o de saneamento básico e resíduos sólidos urbanos. Então, assim, a gente tem trabalhado nisso. A gente tinha o plano de manejo da unidade do Ingá, da Fazenda Santa Cecília do Ingá, que precisava de atualização, a gente não pontuava no ICMS verde por conta da falta de atualização, era um plano antigo, e a Gabriela pegou no chifre do boi, fez a atualização junto com outros atores da secretaria, fizemos as oficinas, e hoje nós conseguimos pontuar cheio nessa unidade de conservação, que é a mais protegida e que tem um fragmento já em estágio de regeneração no seu nível máximo. Então, o município tem muito, quando a Gabriela fala que o município tem muito a se fazer, pensando nessa perspectiva, né? Das coisas que ainda estão erradas por vício de governo, no sentido de gestões anteriores não ligavam para isso, né? E a gente está fazendo conforme a lei manda. Então, é claro que a gente tem uma pressão de governo, porque a cidade não tem para onde crescer, a cidade está crescendo para as unidades, para as áreas de unidade de conservação, para as áreas verdes. A gente está perdendo muita área rural, porque a gente está tendo muito problema com loteamentos irregulares. O órgão estadual, pela Lei 4438, passou a competência para o município, e o município também ainda tem alguns vícios de fiscalização, o que atrapalha muito no combate desses loteamentos clandestinos. Bom, gente, é isso. Obrigado. Desculpa aí estender a fala. Obrigado aí pela contribuição, Anderson. Muito importante sua colocação. Se a Gabriela quer completar alguma coisa? Não, o Anderson acho que já esclareceu bem, né? E os valores que eu trouxe aqui do ICMS foram só os referentes à unidade de conservação, Sim, né? sim. E o Anderson já passou um panorama geral aí. Eu não sei se eu acabei tendo que atender uma pessoa que chegou aqui. Eu só não entendi, Anderson, ou a própria Gabriela, essa lei que determina que 60% do recurso
do ICMS ecológico seja utilizado em unidade de conservação, é isso? Não, ela é para repassar, os valores têm que ser repassados ao fundo de meio ambiente. Meio ambiente, tá. E aí, no fundo, esse fundo deveria ser gerido pelo Conselho, né, pela Secretaria de Meio Ambiente, e aí, conforme determinação da agenda... E essa lei é uma lei estadual? Não, é municipal. É municipal, porque tem que ser municipal. Por isso que me chamou a atenção, essa é uma discussão que a gente já tem há muitos anos, né? E realmente teria que ser municipal, por isso que eu fiquei meio na dúvida. E perguntar também sobre o Conselho Gestor, aproveitar que o Miguel tocou no assunto, o SNUC permite e prevê que você não precisa ter um Conselho Gestor para cada unidade municipal, né? Você pode ter o Conselho Municipal de Meio Ambiente com essa atribuição, fazendo acompanhando a gestão de todas as unidades. Qual tipo de estratégia vocês pretendem aí? Ter um conselho para cada unidade? Não, então, a princípio, até se pensou do próprio Conselho Municipal ser o Conselho Gestor, mas não tinha essa prerrogativa na nossa lei municipal, então teria que mudar, e como já tem vários outros pontos a serem mudados, não se deu prioridade a essa mudança, né? Então, assim, num primeiro momento, a gente tinha até colocado um conselho gestor, uma formação diferente para cada unidade. Mas como a gente viu também que não estava funcionando tão legal, então hoje o que a gente fez? A gente juntou os três, a reunião das três unidades junta, né, até que a gente tenha assunto suficiente para separar os grupos, né, enfim, até que a gente tenha esse corpo maior, né, esse corpo mais bem estruturado das unidades do Conselho Gestor. Entendi, mas aí isso tem que estar previsto numa legislação municipal, porque o SNUC não prevê isso, né? O SNUC prevê que você tenha um conselho para cada unidade, ou no caso dos municipais, o Conselho Municipal de Meio Ambiente tem essa atribuição desde que essa prerrogativa esteja na lei, como você falou. Mas assim, legalmente o que a gente fez? A gente tem o Conselho Gestor para cada unidade. Entendi. Como tem alguns membros que são membros em comum, por exemplo, a gente tem o representante do ICMBio, do INAE, que é o órgão estadual, né? Nós temos representantes em comum em algumas unidades de conservação, e além dos outros que são os representantes das populações ali do entorno, né? Enfim. Mas como... E aí, nesses primeiros momentos, até por sugestão do próprio analista do ICMBio, a gente optou por fazer as reuniões junto. Entendi. O Anderson, você quer completar, Anderson? Fica à vontade. Só fazer um breve complemento, que é outra fragilidade da nossa secretaria, é a expressa atualização do nosso Código Ambiental. Ele ainda é de 2008 e ele tem que ser adequado à legislação estadual, com punições mais rigorosas, com dispositivos que garantam, sim, a proteção ao meio ambiente. Eu tenho atividades que, quando o fiscal vai, mesmo calculando atenuantes e agravantes, a multa é R$ 390. Então, isso dá um descrédito muito grande também para a questão ambiental no município. Ótimo. Nesses encontros que nós estamos tendo, em alguns casos, assistindo a apresentações das diferentes esferas, a esfera municipal ela tem características muito próprias, né? Tanto do ponto de vista negativo, quanto do ponto de vista positivo, né? Numa análise que nós já fizemos aqui, pensando exatamente na fragilidade dos momentos políticos, por exemplo, né? No fato de serem unidades pequenas que precisam ser tratadas de forma sistêmica, inclusive nesse cenário de emergências climáticas, onde nós temos o desafio, né, de prováveis mudanças de padrões de distribuição de espécies, correndo o risco das áreas protegidas ficarem fora do local de ocorrência de muitas espécies raras ou endêmicas, né? Por outro lado, nós também estamos assistindo bastante aí
prefeituras engajadas, né, com o pessoal, podendo fazer essa cogestão, diríamos, né, vou chamar de cogestão aqui, mas o fato de gerir várias unidades de forma conjunta, né, isso otimiza recursos humanos, otimiza recursos financeiros e talvez seja um dos pontos. A capacidade de resolução de problemas também, me parece que na escala municipal é mais eficiente do que nas escalas estaduais e federais. A gente viu aí vários exemplos. O Miguel acabou de lançar um livro sobre Conceição do Mato Dentro, que é uma área que nós apoiamos também, inclusive lá nós capacitamos o pessoal lá, né? E foi bem legal. Conceição do Mato Dentro é uma ótima referência. Vimos aqui também o município de Mato de São João, na Bahia, né, com muitas características positivas. Então, percebe-se claramente que a gente pode romper essa fragilidade dos municípios com outros instrumentos muito interessantes. Mas eu vou passar a palavra para o Anderson, Miguel, porque talvez ele queira comentar isso que eu falei. Magela, obrigado. Eu estou com 4% de bateria, mas só deixar uma última fala, que é uma reflexão também com relação aos avanços do município de Volta Redonda na questão ambiental, é que dentro de 20 anos de governo, porque a gente tem o mesmo prefeito, né, repetidamente eleito e reeleito, é a primeira vez que a Secretaria de Meio Ambiente foi tocada por um técnico da área. Até então, as indicações eram feitas sem esse cuidado, né? E aí a gente percebeu que dos 3 anos aí que eu estava, Miguel estava, as escolhas da secretaria também foram técnicas para compor os quadros. O município avançou muito na questão ambiental e de qualidade de vida, que a gente precisa muito, né? Porque a gente tem um pátio grande da Rasco, que é um pátio de escória, né, de agregado cirúrgico posterior à produção. A gente tem 2 linhas férreas que cortam bairros, além da usina, que tem 7 quilômetros de extensão por 7 de comprimento por 5 de... Então, assim, e ainda na beira do Rio Paraíba, né? Que é a nossa joia aqui no município. Então, só deixar essa reflexão e agradecer muito aí o convite. A Gabriela, a gente está com a conferência de meio ambiente já no sábado, e a Gabriela falou, gente, é importante, vamos participar, e por isso nós estamos aqui. Só agradecer de coração aí a fala e o convite. Nós que agradecemos, Anderson. Obrigado por você também estar conosco nesse momento, né? Miguel, vai lá. Miguel, microfone, Miguel. Vai lá. O Anderson já explicou aí, né? Agradeço. Mas ele explicou muita coisa importante aí dentro do município, mas eu fiquei com a dúvida. Esse recurso, então, que chega para o município pela questão do ICMS ecológico, né, que é 1 milhão, né, quase R$1 milhão por ano, em função das unidades... Só das unidades de conservação, né? Só das unidades de conservação, exatamente. Esse recurso, ele existe... como é que é estabelecido o critério, né? Como é que... uma parte desse dinheiro é investido nas unidades de conservação ou não? Existe uma legislação que regulamenta esse uso do dinheiro? Porque essa é uma... Bom, eu acho que a Gabriela vai ser um pouquinho mais polida na resposta, até por questões políticas. Mas não, ele não é repassado, além das questões da lei de 60%, do ICMS, a gente também tem a participação no recolhimento de guias, e aí quando eu falo guias, eu falo do licenciamento ambiental. A gente também tem os 60% das multas arrecadadas na questão ambiental. E aí, vou trazer para vocês um fato que é para a gente pensar junto também, que a CSN teve, não sei se todos sabem, a renovação do seu TAC, né, por mais 27 meses. E aí, com a renovação, uma parte do valor de multa é destinada ao município. E, no meu entendimento, ele teria que vir para o meio ambiente, porque a poluição é do ar, né? Além de outras, né? Da água, enfim.
e aí esse recurso vai para o Estado, né, para o INEA, e o conselho diretor do INEA é que diz onde esse recurso vai ser aplicado. Quer dizer, a população de Volta Redonda sofre, é assolada com toda essa poluição, e aí a gente poderia estar usando esse recurso, por exemplo, para estar reflorestando as áreas de centro, as áreas de unidade de conservação, criando corredores ecológicos, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona na política, né? Magela, Eu queria complementar uma informação, Miguel, que a nossa lei municipal, apesar de todo ela precisar de uma atualização com urgência, ela prevê, sim, que esse valor do fundo ele seja utilizado em unidades de conservação prioritariamente, né, usado para desapropriações, enfim. Ela elenca, né, uma série de aplicações para essa verba, mas, de qualquer forma, deve ser aplicada para a agenda ambiental do município, né? Então... eu vou encerrar, Magela, porque eu sei que tem outras pessoas aí também que vão querer falar, mas eu acho muito injusto o município receber tanto recurso, isso é até para o Anderson aí também, o município receber tanto recurso em função das 7 unidades de conservação que tem aí, e as unidades de conservação não têm apoio nenhum. É injusto isso. O município recebe uma fortuna e o dinheiro não é pelo menos uma parte, ou sei lá quanto, não é aplicado nessas unidades de conservação. É muito injusto isso. Com certeza. E a briga do Anderson aí vem sendo essa, né, Anderson? Esse é o nosso desafio, Gabriel. É o maior desafio para a gente ter no município uma qualidade de vida mínima, conforme... e aí eu volto a dizer assim, eu tenho a percepção que a cidade cresceu em torno da usina, né? E que a usina também não é totalmente vilã, porque ela dá qualidade de vida para muitos munícipes, né? A gente também tem que olhar por esse lado da industrialização, dos benefícios, da contratação, da qualidade de vida, porque se a usina hoje, claro que não vai acontecer, mas num cenário que ela fecha as portas, Volta Redonda vai ter um desemprego muito grande, e eu acho que nem o município conseguiria comportar tantos desempregados, mas eu vejo uma omissão pelo órgão estadual, órgão esse que eu já trabalhei durante 20 anos da minha vida, e aí, para vocês terem uma noção, o município de Volta Redonda tem a superintendência, né, do INEA, mas a competência de fiscalização da usina é de um setor do Rio. Então, quando há qualquer sinistro, a equipe se desloca lá do bairro Saúde, né, perto do Pier, para vir para Volta Redonda para atender. Então, só por esse deslocamento, a gente vê que não é sério, né? E esse é o maior do nosso desafio, Magela, Miguel e a todos que estão participando. É fazer com que o poder público entenda que meio ambiente é para ontem, não é para amanhã. Eu vou aproveitar as palavras do Anderson aí, são importantes, para tocar num assunto, Gabriela, que vem nos interessando muito já há um bom tempo, né? E tem sido fruto de discussões na própria Comissão Mundial de Áreas Protegidas, a IUCN, da qual faço parte, com colegas da América Latina, que é o apoio público à existência dessas unidades de conservação, e que reflete, obviamente, em decisões políticas, né? Quer dizer, se a gente tem uma sociedade que interpreta ou que entende essas unidades de conservação como um patrimônio a ser protegido e não como um entrave ao desenvolvimento econômico, isso, de certa forma, pressiona o poder público a agir em prol dessas unidades. Isso é muito claro, por exemplo, na Argentina, onde a gente tem muito consolidado na sociedade da Argentina esse sentimento de pertencimento, de valorização das unidades de conservação. E aí eu queria que você e o Anderson também falassem para a gente como é isso em Volta Redonda, como vocês veem isso, se vocês percebem um sentimento de um envolvimento da sociedade, da coletividade em prol da unidade de conservação? Magela,
eu vou te dizer o seguinte. O próprio poder público, o prefeito, ele é muito ligado na área. E no meu entendimento, e aí eu estou falando como Anderson e não como secretário de Meio Ambiente, era que não tinha algo técnico, porque o vício do cachimbo deixa a boca torta, né? Então, as pessoas iam tocando a secretaria da forma que convinha, e não como a lei manda, no sentido de precisa fazer um reflorestamento, o Ministério Público ordenou, ordem se faz e não se discute. E aí a gente tem conversado muito e muito abertamente com o prefeito Neto com relação a essas necessidades. Então a gente já conseguiu avançar nos planos de manejo. Hoje ele já entende as questões prioritárias na questão ambiental. A gente já tem algumas emissões de posse em face de alguns poceiros das nossas unidades de conservação. A gente está já fazendo o trâmite para demolição. Para você ter uma noção, o município nunca teve uma demolição de nada, de uma obra irregular, de uma obra em FMP ou de uma obra de invasão na unidade de conservação. Então, a secretaria vem com essa missão, e aí eu imputo ela a Gabriela, que é a nossa mestre, né? E tal qual eu tenho aprendido muito, em como conversar com o prefeito. Então, a gente já conversa, ele já nos ouve, ele já dá abertura de ação, e quando eu falo abertura de ação, é porque a gente, para fazer, por exemplo, a emissão de posse, a gente precisa da Procuradoria-Geral do município, a gente precisa da Secretaria Municipal de Obras, a gente precisa da Defesa Civil, a gente precisa da Secretaria de Direitos Humanos, a gente precisa também da Secretaria de Ação Comunitária. Não é só ir demolir, é toda uma indumentária necessária para aquela ação. E aí o prefeito já consegue relocar famílias realmente que necessitam para os condomínios Minha Casa Minha Vida. Então tem todo esse traquejo com o poder público que a gente tem logrado sucesso, sim. Hoje eles já entendem que tem que repassar o valor do fundo que estava atrelado à Secretaria de Fazenda para a Secretaria de Meio Ambiente, e a gente está tramitando. Agora, o poder público, ele é lento. Isso todo mundo sabe. E aí, eu já aproveitando a sua fala, Magela, eu vou dar mais uma pincelada aqui, que a gente não consegue ter apoio do órgão ambiental estadual. Os órgãos não se conversam. Isso dificulta muito o avanço na questão ambiental. Enquanto a gente está se falando de G20, de toda a situação climática, o órgão estadual ele não dá esse aporte para nós, sabe? Eu sinto muito essa carência. E aí o falecido Miguel Arcanjo, que é da época de Serra, FEEMA, que fez a fusão ele nos ensinou muito isso. A gente tem que estar par e passo com o nosso vizinho. Sozinho a gente não consegue nada. E só complementando, Magela, essa questão do pertencimento também, a gente está conseguindo isso através da educação ambiental também. Volta Redonda, a população sente falta de ter uma área verde, né? As pessoas a cidade é muito concentrada ali no entorno da CSN, né? Então as pessoas têm essa necessidade, essa carência, e com a educação ambiental a gente tem conseguido fazer isso, essa sensação de pertencimento com o INGAR. O INGAR, ele está, como o Anderson falou, é a nossa unidade de conservação mais bem implementada, assim, né, que a gente tem a quantidade maior de programas e ações, e a gente tem alcançado isso lá, sabe? Com o INGAR a gente está conseguindo criar isso. Na verdade já existia, né, muitas pessoas, lembro dessa região aqui, quando era criança, vinha aqui numa cachoeira com meu pai, não sei o quê, então, enfim, a gente está conseguindo, pelo menos nessa unidade, a gente está começando a caminhar nesse sentido. Gabriela, só complementando rapidamente, que agora a minha bateria vai acabar, só dar um salve também para as meninas da educação ambiental aqui, que é a Lelimar e a Vanessa, que representam muito bem, veste a camisa, corre atrás, e tem mudado a cabeça de muita gente. A gente recebe muito CRAS nessa unidade que a Gabriela bem citou, né? A gente tem recebido CRAS, a gente tem recebido escolas, e aquela unidade em específico, ela tem sido objeto de mudança social. Nos encontros que a gente tem feito nas unidades, a gente tem relocado pessoas que estavam perdidas
morando no CAPES, de outros estados, né? E aí a gente posta, a gente põe na rede social do município, e a gente tem encontrado famílias dessas pessoas. Então, assim, além da questão ambiental, é um encontro de família, né? Então, só dar um alô para as meninas que estão aí nos assistindo também. Gente, obrigado. Agora eu vou. Obrigado, Anderson. Prazer ter você aqui. Tomara que outras ocasiões também. Pessoal, a gente está quase chegando aqui no nosso limite de tempo. Eu vou fazer uma última pergunta, Gabriela, uma última reflexão também que vem nos interessando, que a gente percebe claramente, isso não é novo, que os gestores acabam tendo que lançar mão de criatividade, de tecnologia e de parcerias para atingir os objetivos das unidades de conservação. Queria saber como é que vocês estão lidando com isso aí, com a falta de recursos humanos, falta de recursos financeiros. Quer dizer, qual o papel da parceria no dia a dia de vocês? Isso é estimulado? Quer dizer, o Anderson acabou falando aí já que tem um pouco de dificuldade de diálogo com o órgão estadual, né? O que é uma pena, porque a gente tem que pensar de forma sistêmica, mas existem parcerias estabelecidas com universidades, com empresas, que permite você melhorar suas estratégias de gestão? Então, hoje essas parcerias, na verdade, elas não existem, assim, a secretaria toca junto, às vezes, o que tem parceria entre secretarias, né? Como o Anderson falou, a gente recebe os CRAs, né, que são esses centros de referência de assistência social. Então, existem essas parcerias entre secretarias. Tem a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo também, que também vem ajudando com algumas sugestões, possibilidades, né? Mas, assim, externas, não. Eu falei até sobre o TAC da CSN, né, que teve uma parte que foi para a unidade de conservação, mas não... Na parte de educação ambiental tem uma parceria com a Fundação CSN, mas diretamente nas unidades de conservação a gente não tem essa parceria hoje. Aí a criatividade sai toda de dentro da secretaria mesmo, um conversando com o outro e vai conseguindo alguma coisa. Muito legal, Gabriela. Eu fico muito feliz de ter a participação de Volta Redonda. Vou esquecer o lado profissional aqui, lembrar que por muitos e muitos anos eu passei férias em Barra Mansa e Volta Redonda. Minha família, por parte do meu pai, é toda de Barra Mansa, então legal, vizinho cresci aqui. aí na região. Não lembro se eu conheci alguma dessas áreas, mas deu vontade de voltar a essa raiz. Eu sou de Além Paraíba, que não está tão longe, está pertinho aí, né? Quem sabe... Convidadíssimo. Obrigado, Gabriela. Quero te agradecer muito, agradecer demais sua gentileza, sua atenção de contribuir conosco já nesse horário, né, no final do dia, depois do dia de trabalho. A gente sempre repete aqui que, em nome da sociedade brasileira, em nome da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, da IUCN, a gente quer parabenizar vocês que estão à frente desse desafio, desse enorme desafio que é proteger, né, o patrimônio brasileiro, o mais importante patrimônio brasileiro, que é a nossa biodiversidade, com tantas dificuldades, com tantas limitações. Então, a gente reconhece muito e estamos aqui para apoiar o que nós pudermos fazer, tanto quanto grupo de pesquisa, quanto na Comissão Mundial, nós estamos à disposição para estar juntos e contribuir com o que for possível. Então, Gabriela, muito obrigado mesmo mais uma vez. Deixo aí você para se despedir da turma. Eu que agradeço, Magela, estar aqui falando para grandes nomes da conservação no Brasil, né? Eu fiquei até um pouco nervosa com isso, mas, assim, convidar todos que não conhecem também para conhecer Volta Redonda sobre esse outro prisma, né? E é isso, é um caminho longo, a gente está, mas, assim, a gente tem certeza que o objetivo maior é recompensador, né? Agradeço muito a sua disponibilidade também, do Múcio, do Miguel,
né? E com certeza a gente vai voltar a se falar, né? Enfim, e fora o grupo aí que também sempre ajuda nas discussões. Bacana. O Múcio está me lembrando aqui, Múcio, esqueci não, que as palestras ficam disponíveis no YouTube, né, pessoal? Depois, Gabriela, assim que a nossa equipe preparar e disponibilizar no YouTube, eu te aviso, e aí você pode também compartilhar com os colegas e com todos que estão participando. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por essa noite maravilhosa, né, de conhecer um pouco mais dos desafios de gestão das nossas unidades de conservação. Lembrando que semana que vem nós encerraremos o nosso ciclo com 2 grandes experiências, que são as áreas particulares que compõem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 2 RPPNs, na verdade, uma palestra mais geral e outra sobre a RPPN Sesc Pantanal, que é referência de gestão para o mundo inteiro, né? A maior RPPN brasileira. Tenho certeza que vamos fechar no mesmo nível que flutuamos ao longo do ano, com mais essas 2 outras palestras, e tem um monte de novidade já para 2025. O GAP já começou o seu planejamento para 2025 e tem muita coisa legal que pode vir a acontecer, e eu já devo anunciar na semana que vem. Então, pessoal, muito obrigado, boa noite, um abraço, até a próxima oportunidade. Gabriela, um abração. Um abraço. Até mais, tchau, tchau. Tchau.